Durante 3 anos ela viveu uma mentira para se vingar do homem que destruiu sua família. Mas o que descobriu no final vai mudar tudo o que você pensa sobre vingança e perdão. Às vezes, o coração nos prega as peças mais inesperadas, transformando o ódio em algo que jamais imaginaríamos sentir. Antes de embarcar nessa jornada emocional que vai mexer com todas as suas emoções, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixe nos comentários de que cidade você está assistindo e aproveite para dar aquele like que nos ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que tocam a alma. O aroma forte do café recém-passado se misturava com a umidade da manhã chuvosa de Campo Grande, quando Valéria Mendes desligou o despertador às 6 horas em ponto. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara de porcelana branca, não pelo frio que a chuva de março trouxera à capital sul-mato-grossense, mas pela mensagem que brilhava na tela do seu celular como um fantasma do passado ressurgindo para assombrar seu presente. Querida, chego hoje às 15 horas no aeroporto. 3 anos esperando por esse momento. Te amo, Bruno. Valéria fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o vapor quente do café acariciar seu rosto. Bruno Carvalho, seu namorado. O homem que partira para um programa de treinamento no exterior quando ela tinha 25 anos, deixando promessas de amor eterno e planos de casamento. O homem que não fazia ideia do inferno que ela havia construído para si mesma durante esses 3 anos de ausência. 3 anos. 1095 dias exatos, desde que ela descobrira quem realmente era responsável pela tragédia que destruíra sua família. 1095 noites, planejando cada movimento, cada palavra, cada olhar calculado para destruir o homem que considerava seu maior inimigo. E agora Bruno voltava, esperando encontrar a mesma garota doce e inocente que ele deixara para trás. Se ele soubesse que durante todo esse tempo ela havia sido a amante secreta de Marcelo Figueiredo. O nome do empresário mais poderoso de Campo Grande ecoou em sua mente como sempre fazia, trazendo consigo uma mistura complexa de raiva, culpa e algo que ela se recusava a nomear. Marcelo Figueiredo, presidente da construtora Figueiredo em Associados, o homem que supostamente ordenara o assassinato de seu pai 3 anos atrás. O homem contra quem ela jurara se vingar, custasse o que custasse. Valéria caminhou até a janela do seu apartamento no bairro Pioneiros e observou a chuva escorrer pelos vidros, distorcendo a visão da cidade que acordava lentamente. Lá fora, os ipês amarelos que ornamentavam as avenidas de Campo Grande estavam floridos, criando um contraste poético entre a beleza natural e a tempestade que se formava em seu coração. João Mendes, seu pai, o homem simples que trabalhava como motorista particular para empresários ricos e que morrera em circunstâncias misteriosas há exatamente 3 anos e 2 meses. A polícia havia arquivado o caso, classificando como acidente de trânsito. Mas Valéria sabia que havia mais por trás daquelas conclusões apressadas. Seu pai conhecia segredos. Segredos perigosos sobre lavagem de dinheiro, contratos fraudulentos, subornos milionários que movimentavam o mundo da construção civil em Mato Grosso do Sul. E no centro de tudo isso estava o nome que ela passara a odiar com cada fibra do seu ser: Marcelo Figueiredo. A primeira vez que o viu pessoalmente foi durante o carnaval de 3 anos atrás, poucos dias após o funeral de seu pai. Campo Grande vivia seus dias de festa com blocos nas ruas, e o som contagiante da música ecoando por toda a cidade. Ela havia conseguido infiltrar-se numa festa particular no clube mais exclusivo da capital, onde a elite local se reunia para celebrar longe dos olhares curiosos. O aroma de brigadeiros gourmet e coxinhas de lagosta perfumava o ambiente luxuoso quando ela o avistou pela primeira vez. Marcelo Figueiredo, aos 32 anos na época, comandava a festa como um rei em seu reino. Alto, imponente, com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar através das pessoas e um sorriso que derreteria qualquer coração, menos determinado que o dela. Valéria se aproximara dele com um plano simples e cruel: seduzi-lo, conquistar sua confiança e então destruí-lo por dentro,
da mesma forma que ele havia destruído sua família. Ela sussurrara em seu ouvido aquelas palavras que mudaram tudo. Sei quem você é e o que fez. Agora vai pagar. Mas Marcelo não reagiu como ela esperava. Em vez de negar, de se mostrar nervoso ou tentar silenciá-la, ele simplesmente a encarou com uma expressão que ela jamais conseguiu decifrar completamente. Era medo? Culpa? Ou algo completamente diferente? Você é filha de João Mendes, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. E assim começou o jogo mais perigoso da vida de Valéria. Um jogo onde as regras mudavam constantemente, onde vingança e desejo se misturavam de forma perturbadora, onde cada encontro a deixava mais confusa sobre quem realmente estava sendo manipulado. Durante esses 3 anos, ela se tornou a amante perfeita, disponível quando ele precisava, invisível quando convinha, sempre mantendo a fachada de que aquilo era apenas parte de seu plano de vingança. Encontravam-se em seu apartamento no bairro Chácara Cachoeira, longe dos olhares indiscretos da sociedade campograndense. Marcelo nunca a levava a eventos públicos, nunca a apresentava a seus amigos ou sócios. Para o mundo, eles eram estranhos. Para ela, isso era perfeito. Facilitava manter sua identidade verdadeira em segredo, permitindo que investigasse sua vida sem levantar suspeitas. Mas havia momentos, deitada ao lado dele depois de tardes inteiras de uma paixão que ela fingia ser calculada, em que Valéria se pegava observando suas expressões quando ele pensava que ela dormia. Havia uma tristeza profunda naqueles olhos, um peso que parecia carregar nos ombros, como se ele próprio fosse prisioneiro de algo que ela não conseguia compreender. Por que aceita isso? Ela perguntara uma tarde, alguns meses depois do início do relacionamento. Aceitar o quê? Essa situação. Você sabe que eu não estou aqui por amor. Marcelo a encarou por um longo momento antes de responder, sua voz carregada de uma melancolia que a pegou desprevenida. Talvez porque eu mereça exatamente isso. O som da chuva aumentou de intensidade, trazendo Valéria de volta ao presente. Ela verificou o relógio na cozinha, 7h15 da manhã. Em poucas horas estaria no jornal onde trabalhava como jornalista investigativa, fingindo ser apenas mais uma profissional dedicada que buscava a verdade através de suas reportagens. Que ironia! Ela, que passava os dias investigando corrupção e mentiras, vivia a maior mentira de sua vida. O telefone tocou, fazendo-a sobressaltar. Era Larissa Tavares, sua melhor amiga desde a faculdade e filha do prefeito Oswaldo Tavares. Larissa sempre foi seu porto seguro nos momentos mais difíceis, embora não soubesse nem metade dos segredos que Valéria guardava. Bom dia, dorminhoca. A voz alegre de Larissa ecoou pelo apartamento. Acordei pensando que hoje é o dia que Bruno volta. Você deve estar nas nuvens. Valéria forçou um sorriso que Larissa não podia ver. Estou ansiosa. Ansiosa? Garota, seu namorado volta depois de 3 anos no exterior e você está só ansiosa. Eu estaria explodindo de felicidade. Se ela soubesse, Valéria pensou. Se soubesse que durante todo esse tempo eu estive traindo Bruno com o homem que destruiu minha família. Se soubesse que não faço ideia de como vou olhar nos olhos dele hoje à tarde e fingir que ainda sou a mesma pessoa que ele deixou para trás. É que é muita coisa acontecendo de uma vez, sabe? Claro que sei, por isso mesmo liguei. Que tal almoçarmos juntas antes de você buscar ele no aeroporto? Posso passar aí e conversamos. Tenho novidades também. Valéria hesitou. Larissa sempre conseguia ler suas expressões melhor que qualquer pessoa. E hoje, definitivamente, não era um bom dia para ser analisada de perto. Na verdade, preciso passar no escritório antes. Tenho uma matéria para fechar. No sábado? Valéria, você trabalha demais. Está bem? Sua voz está estranha. Estava estranha porque ela estava mentindo, como havia mentido para todo mundo durante 3 anos. Mentindo para Bruno em suas conversas por vídeo semanais, mentindo para Larissa sobre como passava suas tardes, mentindo para sua mãe sobre por que havia se mudado para um apartamento melhor sem explicar de onde vinha o dinheiro extra, mentindo para si mesma sobre o que realmente sentia por Marcelo Figueiredo. Estou ótima, Lari, só um pouco nervosa com a volta do Bruno. Conversamos depois, está bem?
Depois que desligou, Valéria se dirigiu ao banheiro para tomar um banho quente, esperando que a água pudesse lavar pelo menos parte da culpa que carregava. Enquanto se ensaboava, suas mãos tremeram ao tocar uma pequena marca no ombro. Uma marca que Marcelo havia feito na quinta-feira passada, durante o que ela prometera a si mesma que seria seu último encontro com ele. Hoje à noite será nossa despedida, ela dissera a ele naquela quinta-feira, deitada em seus braços no apartamento silencioso. Por quê? Ele perguntara, sua voz mais baixa que o usual. Porque Bruno volta na segunda-feira, e isso precisa acabar. Marcelo ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele havia adormecido. Quando finalmente falou, suas palavras foram como uma punhalada em seu coração. Você ainda acredita que eu matei seu pai? Era a primeira vez em 3 anos que ele mencionava diretamente a morte de João Mendes. A primeira vez que colocava as cartas na mesa de forma tão crua e direta. Eu sei que você matou meu pai. Não, ele disse, se virando para encará-la. Você quer acreditar que eu matei seu pai. É diferente. Não há diferença nenhuma. Ah, sim, e quando você descobrir a verdade, vai entender que desperdiçou 3 anos da sua vida odiando a pessoa errada. Valéria saiu do banho e se enrolou numa toalha macia, tentando não pensar nas palavras dele. Marcelo sempre foi habilidoso com as palavras, sempre soube como plantar dúvidas em sua mente, exatamente quando ela mais precisava de certezas. Vestiu um jeans escuro e uma blusa branca simples, a roupa de alguém que não tinha nada a esconder, a roupa da Valéria que Bruno conhecia. Escovou os cabelos castanhos até eles brilharem, passou um pouco de gloss nos lábios e se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era como se, durante esses 3 anos, ela tivesse se dividido em 2 pessoas diferentes. A Valéria pública, jornalista dedicada e namorada fiel, e a Valéria secreta, amante de um homem que deveria odiar e prisioneira de sua própria vingança. O celular vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de número desconhecido. Preciso vê-la hoje. É sobre seu pai, é urgente. M. Marcelo. Como ele sempre fazia, aparecia exatamente nos momentos em que ela mais tentava se afastar dele. Valéria digitou e apagou uma resposta 3 vezes antes de finalmente escrever. Não, acabou. A resposta chegou em segundos. Sua mãe está bem? O sangue de Valéria gelou. Ela não havia falado sobre sua mãe com Marcelo há meses. Por que ele mencionaria Dona Celeste agora? E de forma tão estranha, como se soubesse de algo que ela não sabia. Dona Celeste Mendes, de 52 anos, vinha lutando contra um câncer há 2 anos. O tratamento era caro, muito além das possibilidades de uma família simples como a deles. Mas, misteriosamente, todos os custos médicos estavam sendo pagos por um benfeitor anônimo, que o hospital se recusava a identificar. Com as mãos tremendo, Valéria digitou. O que você quer dizer? Encontre comigo no nosso lugar às 10 horas. Há coisas que você precisa saber antes que seja tarde demais. Valéria olhou para o relógio. 8h30 da manhã. Em menos de 2 horas, teria que decidir se continuaria fugindo da verdade, ou se finalmente teria coragem de enfrentar os segredos que vinham construindo sua vida nos últimos 3 anos. Lá fora, a chuva começou a diminuir, mas as nuvens escuras ainda cobriam o céu de Campo Grande como uma promessa de que a tempestade estava apenas começando. O café estava frio quando Valéria finalmente conseguiu beber um gole, sua mente ainda processando a mensagem enigmática de Marcelo. 9h15 da manhã. 45 minutos para decidir se iria ao encontro que poderia mudar tudo o que ela acreditava saber sobre sua própria vida. Ela pegou as chaves do carro e desceu até a garagem do prédio, onde seu Civic prata a esperava. Durante o trajeto pelas ruas de Campo Grande, que ainda exibiam poças da chuva matinal, Valéria tentou organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente como carros em alta velocidade. O nosso lugar que Marcelo mencionara era um apartamento discreto no bairro Chácara Cachoeira, que ele mantinha longe de sua residência oficial na região nobre da cidade. Foi lá que tudo começou 3 anos atrás, e foi lá que ela prometera a si mesma que tudo terminaria na quinta-feira passada.
Valéria estacionou em frente ao edifício de 5 andares e ficou alguns minutos observando as janelas do terceiro andar. As cortinas estavam fechadas, mas ela sabia que ele estava lá. Marcelo sempre chegava antes dela, sempre se certificava de que o ambiente estivesse perfeito para seus encontros. Subiu as escadas lentamente, cada degrau ecoando como uma contagem regressiva, para um momento que mudaria tudo. Ao tocar a campainha, ouviu os passos dele se aproximando do outro lado da porta. Quando Marcelo abriu a porta, Valéria sentiu o impacto familiar que sua presença sempre causava nela. Mesmo depois de 3 anos, mesmo carregando todo o ódio que cultivara por ele, não conseguia negar o efeito que aquele homem tinha sobre seus sentidos. Ele vestia uma camisa social azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, e uma calça jeans escura. Os cabelos castanhos estavam ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Um hábito que ela conhecia bem e que indicava nervosismo. Valéria. Sua voz era mais baixa que o usual, carregada de uma solenidade que a fez engolir em seco. Fale logo o que tem para falar. Tenho compromissos hoje. Marcelo se afastou da porta para deixá-la entrar, mas não fez o gesto habitual de abraçá-la ou beijá-la. Em vez disso, ele foi direto ao sofá bege onde costumavam passar suas tardes e pegou uma pasta preta que estava sobre a mesa de centro. Sente-se, por favor. Prefiro ficar em pé. Valéria, pelo amor de Deus, sente-se. O que tenho para lhe mostrar vai mudar tudo. Algo na urgência de sua voz a fez obedecer. Ela se sentou na ponta do sofá, mantendo distância dele, e observou enquanto Marcelo abria a pasta com mãos que ela percebeu estarem tremendo. 3 anos atrás, quando você veio até mim naquela festa de carnaval, eu poderia ter negado tudo. Poderia ter mentido, inventado qualquer história para me livrar da sua acusação. Ele retirou da pasta um envelope amarelado pelo tempo. Mas eu não fiz isso porque, de alguma forma distorcida, sentia que merecia ser punido. Do que você está falando? Seu pai, João Mendes, não morreu por minha causa, mas morreu por minha culpa. Valéria sentiu o ar faltar em seus pulmões. Isso não faz sentido. Marcelo se sentou ao lado dela, mais próximo do que ela gostaria, e abriu o envelope. Dentro, havia várias folhas de papel datilografadas e algumas fotografias em preto e branco. João trabalhava para mim há 5 anos como motorista particular. Mas ele não era apenas um funcionário, Valéria. Ele se tornou meu confidente, meu amigo, o único homem em quem eu confiava completamente nesta cidade. Ele entregou a ela uma das fotografias. Era uma imagem de seu pai sorrindo ao lado de Marcelo, em frente a uma obra em construção. Ambos usavam capacetes amarelos e pareciam relaxados, como velhos amigos. João sabia de coisas que aconteciam na empresa, coisas que eu próprio descobri aos poucos e que me horrorizaram. Meu sócio, Rodrigo Figueiredo, meu próprio primo, estava usando nossa construtora para lavar dinheiro de grupos criminosos. Valéria pegou um dos papéis. Era um relatório detalhado sobre transferências bancárias suspeitas, contratos superfaturados e subornos a funcionários públicos. A letra à mão nas margens era claramente de seu pai. João estava me ajudando a reunir evidências contra Rodrigo. Ele fotografava documentos, gravava conversas, coletava provas de que eu estava sendo usado como testa de ferro para atividades criminosas que nunca autorizei. E por que você não foi à polícia? Porque Rodrigo não trabalha sozinho. O esquema dele envolve políticos, juízes, policiais. João e eu descobrimos que a corrupção se estendia até níveis que você nem imagina. Marcelo pegou outra fotografia e a entregou a ela, incluindo pessoas muito próximas de você. Na imagem, Valéria viu seu pai conversando com um homem de meia-idade que ela reconheceu imediatamente. Osvaldo Tavares, o prefeito da cidade, o pai de Larissa. Não, isso é mentira. Seu pai descobriu que Osvaldo estava facilitando a aprovação de projetos fraudulentos, em troca de contribuições milionárias para campanhas fantasmas. João tinha provas, Valéria. Provas que poderiam derrubar meia elite política de Mato Grosso do Sul. Valéria se levantou abruptamente, as fotografias caindo no chão.
Você está inventando tudo isso para se livrar da culpa. O pai da Larissa jamais se envolveria com crime. Larissa não sabe de nada. Osvaldo mantém a família completamente alheia aos seus negócios sujos. Mas João descobriu tudo. Marcelo se levantou também e foi até a janela, observando a paisagem urbana de Campo Grande através das cortinas entreabertas. Na noite em que seu pai morreu, ele estava levando documentos para um jornalista investigativo de São Paulo. Rodrigo descobriu e mandou segui-lo. Você está dizendo que não foi acidente? Estou dizendo que João foi assassinado para proteger um esquema de corrupção que envolve milhões de reais e dezenas de pessoas poderosas. E eu me sinto responsável porque foi trabalhando para mim que ele se colocou nessa posição de perigo. Valéria sentiu as pernas fraquejarem. Durante 3 anos, ela construíra sua vida inteira ao redor da crença de que Marcelo era o vilão da história. Se ele estava falando a verdade, por que você nunca me contou isso antes? Porque eu não tinha certeza de que você me escutaria. E por quê? Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque durante esses 3 anos, mesmo sabendo que você me odiava, mesmo sabendo que estava comigo apenas por vingança, eu me apaixonei por você. As palavras dele ecoaram no apartamento silencioso como um eco de algo que ela sempre soubera, mas se recusara a aceitar. Valéria olhou para Marcelo, realmente olhou para ele, e viu um homem atormentado, carregando um peso que ela agora começava a compreender. E há mais uma coisa, ele disse, voltando-se para ela. Alguém está pagando o tratamento de sua mãe há 2 anos, certo? Valéria assentiu, incapaz de falar. Fui eu. O quê? João fez um seguro de vida comigo como beneficiário em caso de morte acidental. Era uma medida de proteção que ele insistiu em tomar quando começamos a investigar Rodrigo. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria usar o dinheiro para cuidar da família dele. Marcelo foi até uma gaveta e retirou uma pilha de recibos médicos. Cada consulta, cada exame, cada sessão de quimioterapia de Dona Celeste. Seu pai me pediu para cuidar das pessoas que ele amava se algo acontecesse com ele. Valéria se sentou novamente, sentindo-se como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo em que acreditara, toda a base de sua vingança, estava desmoronando diante de seus olhos. Então, Rodrigo é o verdadeiro responsável pela morte de seu pai. E ele sabe que você é filha de João. Por isso você corre perigo. Como assim? Você acha que é coincidência Bruno ter conseguido uma vaga num programa no exterior exatamente quando João morreu? Você acha que é coincidência ele estar voltando justamente agora? O sangue de Valéria gelou. Do que você está falando? Marcelo foi até a pasta e retirou mais alguns documentos. Bruno Carvalho não é quem você pensa que é. Ele é primo de Rodrigo. E durante esses 3 anos no exterior, ele estava sendo preparado para voltar e se casar com você. Isso é impossível. É a verdade. Rodrigo descobriu sobre nossa ligação. Ele sabe que você pode ter acesso a informações comprometedoras através de mim. Por isso ele quer Bruno de volta, para ter controle sobre você. Valéria pegou os documentos com mãos tremendo. Eram registros de família, certidões, documentos que confirmavam o parentesco entre Bruno e Rodrigo Figueiredo. O casamento relâmpago que Bruno vai propor hoje não é por amor, Valéria. É para proteger os interesses criminosos da família dele. Ela se lembrou da mensagem de Bruno na manhã. A insistência em se casar rapidamente, o comportamento estranho, a urgência que não combinava com o homem cauteloso que ela conhecia. Eu preciso ir. Valéria, espere. Ela já estava na porta quando Marcelo a alcançou, segurando delicadamente seu braço. Há uma última coisa que você precisa saber. Não aguento mais revelações hoje. Durante esses 3 anos, enquanto você acreditava que estava me enganando, me usando como parte de sua vingança, eu sabia exatamente quem você era desde o primeiro dia. Valéria se virou para encará-lo. Como? Você tem os olhos do seu pai. E você tem a mesma determinação dele para fazer o que é certo, mesmo quando é perigoso. Ele colocou a mão no rosto dela, um gesto que deveria ser familiar depois de 3 anos, mas que agora parecia completamente diferente.
João me pediu para proteger você se algo acontecesse com ele. Durante todos esses anos, mesmo você me odiando, mesmo você acreditando que eu era seu inimigo, eu estava cumprindo a promessa que fiz ao homem que considerei meu melhor amigo. Então eu nunca me aproveitei de você, Valéria. Cada momento que passamos juntos, cada palavra que trocamos, cada vez que te segurei nos meus braços, tudo foi real da minha parte, mesmo sabendo que você estava aqui apenas por vingança. As lágrimas que Valéria segurou durante 3 anos finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Todo o ódio que cultivara, toda a raiva que a motivara, toda a sede de vingança que a consumira, tudo baseado numa mentira. Eu preciso pensar. Eu preciso. Vá. Mas Valéria... Marcelo a chamou quando ela já estava na porta. Tenha muito cuidado com Bruno hoje, e se precisar de mim, seja a hora que for, me ligue. Valéria desceu as escadas correndo, como se fugisse de fantasmas que a perseguissem. No carro, ela ficou parada por vários minutos, tentando processar tudo o que acabara de descobrir. Seu telefone tocou. Era Larissa. Valéria, onde você está? Bruno acabou de ligar para cá perguntando por você. Disse que o voo foi antecipado e ele já está em Campo Grande. Valéria olhou no relógio. 11h40. Bruno tinha chegado mais cedo e ela não estava preparada para vê-lo. Não depois de descobrir quem ele realmente era. Ele disse onde estava. Disse que está no hotel. Quer encontrar você para almoçar. Falou algo sobre ter uma surpresa importante para você. Uma surpresa. Valéria agora sabia exatamente que surpresa era essa. Lari, preciso te falar uma coisa importante. Podemos nos encontrar agora? Claro, estou preocupada com você. Sua voz está estranha desde manhã. Me encontra no nosso café usual em 20 minutos. E Lari... O quê? Você confia em mim? Claro que confio. Somos amigas há 10 anos. Então confie quando eu disser que talvez você não conheça seu pai tão bem quanto pensa. O silêncio do outro lado da linha foi longo e carregado de tensão. Valéria, você está me assustando. Nos vemos em 20 minutos. E não conte para ninguém, especialmente para seu pai, que vamos nos encontrar. Valéria desligou e deu partida no carro. Enquanto dirigia pelas ruas de Campo Grande em direção ao centro da cidade, ela se deu conta de que sua vida inteira havia mudado em apenas 2 horas. O homem que ela odiara durante 3 anos era inocente. O homem que ela amara durante 5 anos era um criminoso. E a melhor amiga que ela estava prestes a encontrar era filha de um dos principais envolvidos na morte de seu pai. Mas a revelação mais perturbadora de todas era sobre si mesma. Durante 3 anos, fingindo odiar Marcelo Figueiredo, ela havia se apaixonado por ele de verdade. E agora, quando finalmente descobria a verdade, talvez fosse tarde demais para ambos. O café com leite estava movimentado naquele sábado de manhã, com o aroma familiar de café torrado e pães quentinhos criando uma atmosfera acolhedora que contrastava drasticamente com a tempestade emocional que Valéria carregava dentro de si. Ela escolheu uma mesa no fundo do estabelecimento, longe da movimentação, onde poderia conversar com Larissa sem correr o risco de serem ouvidas. Larissa chegou 15 minutos depois, seus cabelos loiros presos num rabo de cavalo e uma expressão preocupada estampada no rosto. Usava um vestido floral rosa que combinava com sua personalidade sempre otimista, mas que hoje parecia em descompasso com a gravidade da situação que Valéria estava prestes a revelar. Você está com uma cara péssima, disse Larissa, se sentando na cadeira oposta. E esse mistério todo no telefone me deixou preocupada. O que está acontecendo? Valéria respirou fundo, observando a amiga que conhecia há 10 anos, desde os tempos da faculdade de jornalismo. Larissa sempre foi seu porto seguro, a pessoa em quem confiava cegamente. Como poderia destruir a imagem que ela tinha do próprio pai? Lari, preciso te contar algumas coisas que vão ser difíceis de ouvir, e preciso que você me prometa que vai me escutar até o final antes de reagir. Você está me assustando. Tem a ver com Bruno? Tem a ver com tudo, com minha vida inteira dos últimos 3 anos. Valéria começou a contar a história desde o início.
Falou sobre a morte misteriosa de seu pai, sobre como descobriu as conexões com Marcelo Figueiredo, sobre o relacionamento secreto que manteve durante 3 anos como forma de vingança. Larissa a ouvia em silêncio, seus olhos azuis se arregalando progressivamente conforme a história se desenrolava. Espera, espera, Larissa interrompeu quando Valéria chegou na parte sobre as revelações da manhã. Você está me dizendo que durante esses 3 anos todos, enquanto Bruno estava fora, você estava tendo um caso com Marcelo Figueiredo? Não era um caso, Lari, era uma vingança planejada, que se transformou em amor. Valéria hesitou. Admitir isso em voz alta tornava tudo mais real, mais complicado. Sim, ela murmurou, se transformou em amor. E agora você descobriu que ele é inocente e que Bruno é primo do verdadeiro assassino do meu pai. Larissa ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente na xícara de café que havia pedido. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. E o meu pai? O que tem a ver com tudo isso? Essa era a parte mais difícil. Valéria retirou da bolsa uma das fotografias que Marcelo lhe mostrara, a imagem de João Mendes conversando com Oswaldo Tavares. Meu pai descobriu que seu pai estava facilitando aprovações de projetos fraudulentos em troca de contribuições ilegais. Larissa pegou a fotografia com mãos tremendo. Isso não pode ser verdade. Eu também não queria acreditar, mas as evidências... Que evidências? Você tem mais do que uma foto? Valéria mostrou os documentos que Marcelo havia lhe dado, relatórios bancários, registros de reuniões, anotações detalhadas na letra de seu pai. Larissa examinou tudo em silêncio, e Valéria podia ver o mundo da amiga desmoronando diante de seus olhos. Meu Deus, Larissa sussurrou. Se isso for verdade... Você não sabia de nada? Claro que não. Você acha que eu ficaria calada se soubesse que meu pai estava envolvido com crime? Larissa estava claramente em choque, alternando entre incredulidade e horror conforme assimilava as informações. Lari, eu sinto muito ter que te contar isso, mas eu precisava que você soubesse porque... O telefone de Valéria tocou, interrompendo-a. Era Bruno. É ele, disse Valéria, mostrando o nome na tela. Atenda, mas seja cuidadosa. Valéria aceitou a chamada, tentando manter a voz normal. Oi, amor. Valéria, onde você está? Estou louco de saudade. Consegui antecipar o voo e já estou no hotel. Eu estava cuidando de algumas coisas. Podemos nos encontrar mais tarde? Mais tarde? Amor, são 3 anos. Não aguento mais nenhum minuto longe de você. E eu tenho uma surpresa incrível. Valéria trocou um olhar significativo com Larissa. Que tipo de surpresa? É segredo, mas tem a ver com nosso futuro juntos. Nosso futuro imediato. A insistência na voz dele confirmava tudo o que Marcelo havia dito. Bruno não estava apenas ansioso por reencontrar a namorada. Ele tinha uma missão a cumprir. Está bem, me dá 1 hora e eu te encontro no hotel. 1 hora? Mas... Bruno, please. Tenho algumas coisas para resolver primeiro. Certo, mas não demore. Te amo. Eu também. Valéria desligou, sentindo-se como uma atriz interpretando um papel. Como conseguiria olhar nos olhos de Bruno e fingir que não sabia quem ele realmente era? Você vai encontrar ele? Perguntou Larissa. Tenho que ir, mas antes, preciso que você me ajude com uma coisa. O quê? Preciso que você descubra se seu pai está em casa hoje. E se estiver, preciso que você o distraia por algumas horas. Por quê? Porque vou voltar ao apartamento de Marcelo buscar todas as evidências sobre a morte do meu pai. E depois vou confrontar Bruno com a verdade. Larissa pegou a mão de Valéria por cima da mesa. Isso é muito perigoso. Se essas pessoas realmente mataram seu pai, é por isso que preciso agir rápido. Bruno está aqui. Minha mãe está vulnerável no hospital. E eu sou a única que conhece a verdade. Não, você não é a única. Marcelo também sabe. E é exatamente por isso que ele também corre perigo. Larissa ficou pensativa por alguns momentos antes de responder. Está bem, vou ajudar você, mas com uma condição. Qual? Quero falar com meu pai primeiro. Quero confrontá-lo com essas acusações e dar a ele a chance de explicar. Lari,
Isso pode ser arriscado. Se ele realmente está envolvido... Ele é meu pai, Valéria. Independente do que ele tenha feito, eu preciso ouvir a versão dele da história. Valéria entendeu a posição da amiga. Se fosse com ela, também quereria dar ao pai o benefício da dúvida. Certo, mas seja cuidadosa. E se perceber qualquer coisa estranha, qualquer sinal de que você pode estar em perigo, você sai de lá imediatamente. Prometido. Elas se separaram na porta do café. Larissa foi para casa confrontar o pai, e Valéria dirigiu de volta ao apartamento de Marcelo para buscar as evidências completas sobre a morte de João Mendes. Durante o trajeto, ela refletiu sobre como sua vida havia se transformado completamente em poucas horas. Pela manhã, ela era uma mulher dividida entre o passado e o futuro, carregando segredos que a corroíam por dentro. Agora, ela era uma mulher em busca da verdade, determinada a fazer justiça pela morte de seu pai, mesmo que isso custasse sua própria segurança. Quando chegou ao edifício, Marcelo a esperava na porta do apartamento. Eu sabia que você voltaria, ele disse. Preciso de todas as evidências. Tudo o que você e meu pai reuniram sobre Rodrigo e o esquema de corrupção. Valéria, você não pode fazer isso sozinha. É muito perigoso. Não estou sozinha. Larissa está me ajudando. A filha do prefeito? Você contou tudo para ela? Ela merecia saber a verdade sobre o pai. Marcelo passou a mão pelos cabelos, aquele gesto nervoso que ela conhecia tão bem. Isso complica tudo. Se Osvaldo descobrir que ela sabe, por isso preciso agir rapidamente. Marcelo foi até um armário e retirou 2 pastas grandes cheias de documentos. Isso aqui é tudo. 3 anos de investigação sua e do seu pai. Evidências suficientes para derrubar todo o esquema. E você, o que vai fazer? Vou confrontar Rodrigo, é hora de acertar as contas entre nós. Não, isso é muito perigoso. Marcelo se aproximou dela, seus olhos castanhos refletindo uma determinação que ela nunca havia visto antes. Valéria, seu pai era meu amigo, o melhor amigo que já tive na vida. Ele morreu me protegendo, tentando expor a verdade sobre minha própria empresa. Eu devo isso a ele. E eu? O que sobre você? Você disse que se apaixonou por mim. Se isso for verdade... Marcelo interrompeu a frase dela, colocando as mãos no rosto dela, forçando-a a encará-lo. Claro que é verdade. Cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada silêncio compartilhado, tudo foi real da minha parte. Mesmo sabendo que eu estava com você apenas por vingança, especialmente por causa disso, porque mesmo acreditando que eu era seu inimigo, você permaneceu fiel aos seus princípios. Você permaneceu a filha que João criou para ser justa e determinada. Pela primeira vez em 3 anos, Valéria se permitiu beijá-lo sem culpa, sem segundas intenções, sem o peso da vingança entre eles. Foi um beijo carregado de 3 anos, de sentimentos reprimidos, de verdades finalmente reveladas, de amor finalmente admitido. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Depois que tudo isso terminar, conversaremos sobre nós. Mas agora preciso ir. Bruno está me esperando. Seja cuidadosa, Bruno pode parecer o mesmo homem que você conheceu, mas 3 anos com Rodrigo o transformaram em outra pessoa. Eu sei, mas preciso confrontá-lo. Preciso olhar nos olhos dele e perguntar por que ele fez isso comigo. Valéria pegou as pastas e se dirigiu à porta, mas Marcelo a segurou pelo braço. Uma última coisa. Se algo der errado, se você se sentir em perigo, há um cofre neste apartamento com uma cópia de todas essas evidências. A senha é a data de nascimento do seu pai. Como você sabe a data de nascimento dele? Porque João falava de você todos os dias. Ele me contou sobre cada aniversário que vocês comemoraram juntos, sobre cada conquista sua na escola, sobre como ele tinha orgulho da filha jornalista que lutava pela verdade. As lágrimas voltaram aos olhos de Valéria. Durante 3 anos ela se concentrara tanto na morte do pai que quase esquecera de honrar a vida dele. Ele ficaria orgulhoso de você, Marcelo disse, do que você se tornou, da força que você tem, da mulher corajosa que está enfrentando tudo isso. Valéria saiu do apartamento carregando as evidências que poderiam mudar tudo, mas também carregando pela primeira vez em 3 anos
a sensação de que não estava sozinha nessa luta. Enquanto dirigia em direção ao hotel onde Bruno a esperava, ela pensou em como a vida pregava peças estranhas. 3 anos atrás, ela havia perdido o pai e ganhado um inimigo. Hoje, ela descobrira que não havia perdido apenas o pai. Havia perdido 3 anos de sua vida odiando o homem errado. Mas talvez, se tudo desse certo, ela pudesse recuperar pelo menos parte do tempo perdido. Com Marcelo, com a verdade e com a justiça que seu pai merecia. O Hotel Palace Campo Grande exibia toda a sua elegância naquela tarde de sábado, com o saguão de mármore brilhando sob a luz dos lustres de cristal e o aroma sutil de flores frescas perfumando o ambiente climatizado. Valéria atravessou o lobby com as pernas tremendo, carregando na bolsa as evidências que acabara de buscar no apartamento de Marcelo. 3 anos. 3 anos desde que vira Bruno pela última vez, e agora ela sabia que o homem que a esperava no quarto 1205 não era quem ela pensava que era. Bateu na porta com os punhos cerrados, tentando controlar o nervosismo que ameaçava transparecer em sua voz. Quando a porta se abriu, Valéria sentiu como se estivesse olhando para um fantasma de seu próprio passado. Bruno Carvalho estava diferente. Mais alto do que ela se lembrava, mais musculoso, com um bronzeado que evidenciava os 3 anos sob o sol californiano. O cabelo castanho estava mais curto, moderno, e ele usava um terno azul marinho que custava mais do que ela ganhava em 2 meses. Mas foram os olhos que a chocaram. Aquele olhar doce e apaixonado que ela guardava na memória havia sido substituído por algo calculado, quase predatório. Valéria, ele disse, e até mesmo a voz estava diferente, mais grave, mais controlada. Você está deslumbrante. Ele a puxou para um abraço que deveria ser familiar depois de 5 anos de relacionamento, mas que se sentiu como o abraço de um estranho. Valéria se forçou a retribuir, embora cada fibra de seu corpo gritasse para ela sair correndo dali. Você está diferente, ela disse, se afastando para observá-lo melhor. 3 anos mudam qualquer pessoa. Você também está diferente, mais madura. O quarto do hotel era luxuoso, com vista para o centro de Campo Grande e decoração sofisticada que contrastava drasticamente com a simplicidade que Bruno sempre preferira. Uma garrafa de champanhe estava gelando numa balde de gelo e pétalas de rosas vermelhas estavam espalhadas sobre a cama king size. Tudo isso é para mim? Valéria perguntou, tentando manter o tom casual. Para nós, para comemorar nossa reunião. Bruno se aproximou dela novamente, desta vez colocando as mãos em sua cintura. 3 anos é muito tempo, Valéria, mas valeu a pena esperar. Esperar por quê? Bruno sorriu. Aquele sorriso que um dia ela achava encantador e que agora lhe causava arrepios. Por isto, ele se ajoelhou diante dela, retirando do bolso interno do paletó uma pequena caixa de veludo azul. Quando a abriu, revelou um anel de diamante que devia custar uma fortuna. Valéria Mendes quer se casar comigo? As palavras ecoaram no quarto luxuoso como uma sentença. Ali estava. A proposta que Marcelo havia previsto, o casamento relâmpago que fazia parte do plano de Rodrigo para controlar sua vida. Bruno, isso é muito repentino. Repentino? Namoramos 5 anos antes de eu viajar, 3 anos esperando. Não há nada de repentino nisso. Mas você acabou de chegar. Não conversamos direito, não. Bruno se levantou, ainda segurando a caixa aberta. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, um flash da personalidade real por trás da máscara romântica. Valéria, eu passei 3 anos me preparando para este momento. 3 anos construindo nossa base financeira, garantindo nosso futuro. Não há tempo a perder. Nossa base financeira? O programa na Califórnia não era apenas acadêmico. Era empresarial. Eu estava estabelecendo parcerias, criando conexões. Agora posso te dar a vida que você merece. Valéria caminhou até a janela, observando o movimento na rua lá embaixo. Pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que a poucos metros de distância, num quarto de hotel luxuoso, uma mulher estava descobrindo que os últimos 8 anos de sua vida haviam sido uma mentira. E se eu disser que preciso de tempo para pensar?
Tempo? Bruno largou a caixa sobre a mesinha de centro e se aproximou dela pela trás, colocando as mãos sobre seus ombros. Que tipo de tempo? Para processar tudo isso. Sua volta, a proposta. Valéria, você me ama? A pergunta direta a pegou desprevenida. 3 anos atrás, a resposta seria um sim automático. Agora, depois de descobrir quem Bruno realmente era, depois de admitir seus sentimentos por Marcelo, claro que te amo, ela mentiu. Então não há nada para pensar. Vamos nos casar na próxima semana. Próxima semana? Valéria se virou para encará-lo. Bruno, isso é loucura. Por que é loucura querer estar com a mulher que amo o mais rapidamente possível? Porque você não me ama, Valéria pensou. Porque isso tudo é parte de um plano para me controlar, para proteger os interesses criminosos da sua família. Porque casamento é uma decisão importante. Precisamos conversar sobre muitas coisas. Como o quê? Como onde vamos morar, como vai ser nossa vida, nossos planos. Bruno se afastou dela e foi até o frigobar, tirando uma garrafa de água. Quando se virou de volta, sua expressão estava ligeiramente mais tensa. Vamos morar aqui em Campo Grande. Eu vou trabalhar com meu primo numa empresa de construção. Você vai continuar no seu emprego no jornal. Simples assim. Seu primo? Rodrigo Figueiredo. Lembra dele? Te apresentei uma vez, anos atrás. Valéria fingiu estar pensando. Acho que lembro vagamente. Ele me ofereceu uma posição na empresa dele. Ótima oportunidade. Claro que ofereceu, Valéria pensou. Tudo faz parte do plano. E se eu não quiser continuar no jornal? E se eu quiser fazer outra coisa? Que outra coisa? Não sei. Talvez trabalhar em outra cidade ou mesmo outro país. A máscara de Bruno escorregou por um segundo, revelando uma frieza que a assustou. Valéria, nosso futuro é aqui. Nossa vida é aqui. Não faz sentido falar em outras cidades. Por que não? Porque tudo o que construímos, tudo o que planeamos, está centrado em Campo Grande. Valéria sentiu a armadilha se fechando ao seu redor. Bruno não estava fazendo uma proposta. Estava ditando os termos de uma prisão dourada. Bruno, posso te fazer uma pergunta? Claro. Durante esses 3 anos você nunca mencionou sua família. Nunca falou sobre primos, tios. Por que nunca me contou sobre Rodrigo antes? Bruno hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Valéria perceber que havia acertado um ponto sensível. Rodrigo e eu nos reaproximamos recentemente. Família, você sabe como é. Não, eu não sei. Conte-me. Não há muito o que contar. Ele me ofereceu uma oportunidade. Eu aceitei. Que tipo de oportunidade? Bruno começou a mostrar sinais de irritação. Valéria, por que todas essas perguntas? Eu acabei de te pedir em casamento e você está me interrogando como se fosse uma suspeita. Não é interrogatório, é curiosidade sobre o homem com quem vou me casar. Vou? Então você aceita? Valéria precisava ganhar tempo, precisava sair dali e organizar as evidências, conversar com Larissa, planejar o próximo passo. Sim, aceito. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Bruno não era de alegria, era de triunfo. Ótimo, amanhã mesmo vamos começar a organizar tudo. Documentos, igreja, festa. Amanhã é domingo. E segunda-feira vamos ao cartório dar entrada nos papéis. Quero que tudo seja feito o mais rapidamente possível. O telefone de Valéria tocou. Era Larissa. Preciso atender. É da família. Deixa para depois. Estamos comemorando nosso noivado. Bruno, é importante. Ela atendeu antes que ele pudesse protestar. Lari. Valéria, onde você está? A voz de Larissa estava embargada. Claramente ela havia estado chorando. Estou ocupada. Por quê? Preciso falar com você. É sobre meu pai. Você estava certa sobre tudo. Valéria sentiu o coração acelerar. Você conversou com ele? Conversei. Ele confessou tudo. Bruno se aproximou, tentando ouvir a conversa. Valéria se afastou dele. Onde você está agora? Em casa. Mas meu pai saiu há 1 hora e não disse para onde ia. Estou preocupada. Valéria olhou para Bruno, que a observava com expressão cada vez mais suspeitosa. Está bem, te ligo daqui a pouco. Valéria, seja cuidadosa.
Meu pai disse que há outras pessoas envolvidas nessa história. Pessoas perigosas. Valéria desligou e se virou para Bruno, que agora a encarava com uma expressão completamente diferente. Quem era? Minha amiga Larissa, problemas familiares. Larissa Tavares, a filha do prefeito? A forma como ele disse o nome confirmou todas as suspeitas de Valéria. Bruno conhecia muito bem quem era Larissa e qual era a posição de seu pai no esquema. Sim, por quê? Por nada, é que o nome me soou familiar. Bruno foi até a janela, mas Valéria percebeu que ele estava observando não a paisagem, mas o reflexo dela no vidro. Quando ele se virou, havia algo diferente em seus olhos. Algo perigoso. Valéria, você tem andado estranha desde que cheguei. Está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber? Era o momento da verdade. Ela poderia continuar fingindo, prolongar a farsa até conseguir escapar. Ou poderia confrontá-lo com o que sabia e ver como ele reagiria. Na verdade, sim, está acontecendo alguma coisa. O quê? Valéria respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Eu descobri quem você realmente é, Bruno, e descobri por que você realmente voltou para Campo Grande. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno a encarou por um longo momento, e quando finalmente falou, sua voz estava completamente diferente. Mais fria, mais calculada. E o que exatamente você acha que descobriu? Descobri que você é primo de Rodrigo Figueiredo. Descobri que Rodrigo foi quem mandou matar meu pai. E descobri que esse casamento relâmpago não é por amor, é para me manter sob controle. Bruno deu uma risada baixa e amarga. Interessante. E como exatamente você descobriu tudo isso? Isso não importa. O que importa é que eu sei a verdade. A verdade. Bruno repetiu, se aproximando lentamente dela. Você quer saber qual é a verdade, Valéria? Eu já sei a verdade. Não, você não sabe. A verdade é que você passou 3 anos brincando de ser esperta, achando que estava enganando todo mundo, quando na verdade estava sendo observada o tempo todo. O sangue de Valéria gelou. Do que você está falando? Você acha que não sabemos sobre seu relacionamento com Marcelo Figueiredo? Você acha que não sabemos sobre cada encontro, cada conversa, cada mentira que você contou? Valéria tentou se dirigir à porta, mas Bruno se moveu mais rápido, bloqueando sua saída. A verdade é que você foi uma ferramenta muito útil nesses 3 anos, uma fonte de informação sobre Marcelo, sobre suas investigações, sobre o quanto ele descobriu sobre nossos negócios. Eu nunca falei nada para você sobre Marcelo. Não diretamente. Mas sua amiga Larissa é muito tagarela quando está com o pai, e o pai dela é muito leal aos nossos interesses. Valéria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Osvaldo estava passando informações sobre ela para Rodrigo através das conversas que Larissa tinha em casa. Durante 3 anos, cada movimento seu foi observado, cada decisão sua foi antecipada. E agora chegou a hora de terminar este jogo. Que jogo? Bruno sorriu, mas não havia humor naquela expressão, apenas uma frieza que a aterrorizou. O jogo de manter você e Marcelo vivos enquanto ainda eram úteis para nós. Mas vocês descobriram coisas demais, Valéria. E pessoas que descobrem coisas demais sobre nossos negócios tendem a ter acidentes. Valéria tentou novamente se dirigir à porta, mas Bruno a segurou pelo braço com força suficiente para machucá-la. Onde você pensa que vai? Me solta, Bruno. Não até você me entregar todas as evidências que Marcelo te deu hoje de manhã. Como ele sabia? Como ele podia saber sobre o encontro dela com Marcelo naquela manhã? Eu não sei do que você está falando. Bruno apertou o braço dela com mais força. Valéria, não me obrigue a ser mais persuasivo. Entregue os documentos e talvez eu consiga convencer Rodrigo a deixar você viva. E se eu não entregar? Então você vai ter o mesmo destino que seu pai teve. A ameaça explícita foi como um choque elétrico. Ali estava a confirmação final de tudo o que ela suspeitava. Bruno não era apenas cúmplice. Ele estava diretamente envolvido na morte de João Mendes. Você estava no Brasil quando meu pai morreu, ela disse, a realização atingindo-a como um soco. O programa na Califórnia só começou 2 semanas depois do funeral. Tempo suficiente para resolver alguns assuntos pendentes aqui. Valéria sentiu náusea.
O homem com quem ela planejara se casar, o homem que ela amara durante 5 anos, havia participado do assassinato de seu pai. Por quê? Ela sussurrou. Porque seu pai era teimoso demais para aceitar dinheiro e manter a boca fechada. E porque Marcelo era ingênuo demais para perceber que estava sendo usado como testa de ferro desde o início. Marcelo não fazia ideia do que vocês estavam fazendo. Claro que não. Ele sempre foi o primo certinho, honesto, trabalhador, perfeito para ser o rosto público da empresa, enquanto nós cuidávamos dos negócios reais. Bruno soltou o braço dela e foi até sua mala, de onde retirou um objeto que fez o coração de Valéria parar de bater. Uma arma. Agora, Valéria, você vai me dar os documentos que está carregando na bolsa. E depois nós vamos fazer uma ligação para Marcelo, convidando-o para se juntar a nós. Valéria olhou para a bolsa, onde estava guardando as evidências que poderiam destruir todo o esquema criminoso. Se entregasse os documentos, Rodrigo e Bruno ficariam livres para continuar suas atividades. Se não entregasse, talvez não saísse viva daquele quarto. Mas enquanto olhava para a arma na mão do homem que um dia amara, Valéria tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não entregaria as evidências. Não importava o que acontecesse com ela. A verdade sobre a morte de seu pai viria à tona. Não, ela disse, sua voz mais firme do que ela própria esperava. Como é? Eu disse não. Não vou entregar nada para você. Bruno apontou a arma diretamente para ela. Valéria, não me teste. Pode me matar, Bruno, mas eu não vou trair a memória do meu pai entregando as evidências para os assassinos dele. Foi nesse momento que a porta do quarto se escancarou com um estrondo ensurdecedor. Marcelo Figueiredo irrompeu no quarto como uma tempestade, seguido por 2 policiais federais e Larissa Tavares, que trazia lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena que encontraram, Bruno apontando uma arma para Valéria, confirmava os piores temores de todos. "Largue a arma, Bruno!" gritou o delegado federal Carlos Mendoza, apontando sua própria arma para o homem que, segundos antes, ameaçava a vida de Valéria. Bruno hesitou por um momento, seus olhos correndo entre Marcelo, os policiais e Valéria. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Um sorriso frio e calculado. "Chegaram tarde demais", ele disse. "Valéria já me contou tudo o que eu precisava saber. A única coisa que eu contei foi que você é um assassino", Valéria respondeu, sua voz tremendo, mas firme. "Largue a arma agora", repetiu o delegado, dando um passo à frente. Bruno olhou diretamente para Marcelo. "Primo, você sempre foi ingênuo. Achou mesmo que conseguiria desmantelar um esquema de 15 anos com algumas evidências amadoras?" 15 anos. Marcelo se aproximou lentamente, mantendo as mãos visíveis. "A empresa existe há apenas 8 anos. A empresa sim, mas o esquema começou muito antes disso. Desde quando éramos adolescentes, Rodrigo já planejava usar sua reputação para nossos negócios." Larissa se aproximou de Valéria, que estava encostada na parede, claramente em choque. "Como você descobriu onde estávamos?" Valéria perguntou a Marcelo. "Larissa me ligou depois de confrontar o pai. Osvaldo confessou tudo e nos alertou que Bruno havia chegado com ordens de silenciar vocês duas permanentemente." "Meu pai", Larissa murmurou, a voz embargada. "Ele estava sendo chantageado há anos. Eles tinham evidências de que ele havia desviado verbas da prefeitura para pagar o tratamento da minha mãe quando ela teve câncer." Bruno deu uma risada amarga. "Que tocante. A família perfeita descobrindo que não é tão perfeita assim." "Cala a boca", Marcelo disse, sua voz carregada de uma raiva que Valéria nunca havia visto antes. "Por quê, primo? A verdade dói. Quer saber qual é a real? Nossa avó nunca gostou de você. Sempre disse que você era fraco demais para os negócios da família. Por isso me escolheu como herdeiro das operações reais. Nossa avó morreu quando éramos crianças e deixou instruções muito claras sobre como a família deveria operar. Rodrigo apenas seguiu as tradições." O delegado Mendoza se impacientou. "Chega de conversa. Largue a arma ou vou atirar." Bruno olhou ao redor do quarto, calculando suas opções. Valéria podia ver em seus olhos que ele estava procurando uma saída, uma forma de escapar da situação. "Sabe o que é engraçado?" Bruno disse, ainda apontando a arma para Valéria.
Durante 3 anos, achei que estava usando ela para monitorar Marcelo. Mas no final foi ela quem nos deu a informação mais valiosa. Que informação? Marcelo perguntou. Que você se apaixonou por ela, e homens apaixonados fazem escolhas estúpidas. Bruno se moveu rapidamente, pegando Valéria pelo braço e colocando a arma em seu pescoço. Agora todos vocês vão baixar as armas e me deixar sair daqui com ela. Bruno, não faça isso, Larissa implorou. Você já machucou pessoas demais. Eu machuquei? Eu? Bruno riu alto. Querida Larissa, você não faz ideia do que sua família fez durante anos. Seu pai não apenas facilitou nossos negócios, ele forneceu informações que levaram à morte de pelo menos 5 pessoas que estavam investigando nossas operações. Isso não é verdade, não é? Pergunte a ele. Pergunte sobre o jornalista de Brasília que morreu num acidente de carro em 2018. Pergunte sobre a auditora da Receita Federal que teve um infarto em 2019. Pergunte sobre... Chega, Marcelo gritou. Você está delirando, Bruno. Estou? Ou vocês é que viveram numa bolha de ingenuidade durante anos? Valéria sentiu a arma pressionando sua garganta e forçou a si mesma a manter a calma. Ela precisava encontrar uma forma de distrair Bruno o suficiente para que os policiais pudessem agir. Bruno, ela disse calmamente, se você realmente me amou um dia, deixe-me ir. Termine isso agora antes que seja tarde demais. Me amou? Bruno deu uma risada cruel. Valéria, eu nunca te amei. Você foi um trabalho desde o primeiro dia. Um trabalho? Rodrigo me contratou para namorar você quando descobriu que seu pai estava fazendo perguntas demais sobre nossa empresa. Eu deveria mantê-la ocupada, distraída, longe das investigações dele. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Valéria. 5 anos de relacionamento, 5 anos de planos e sonhos, tudo havia sido uma mentira. Mas mesmo sendo um trabalho, Bruno continuou, devo admitir que você foi divertida. Especialmente considerando que durante todo o tempo você achava que estava me enganando. Como assim? Você acha que eu não sabia sobre suas escapadas com Marcelo? Você acha que eu não sabia que estava tentando seduzir meu primo para se vingar? Valéria sentiu o mundo girar ao seu redor. Você sabia? Claro que eu sabia. E permiti porque servia aos nossos propósitos. Cada informação que você pensava estar escondendo de mim, na verdade estava sendo relatada diretamente para Rodrigo. Como? Seu apartamento está grampeado há 3 anos, querida. Cada conversa, cada telefonema, cada momento íntimo com Marcelo. Tudo foi gravado e analisado. Marcelo deu um passo à frente, a fúria evidente em seu rosto. Você é doente. Eu sou eficiente. E vocês dois foram muito úteis para mapear todas as evidências que João havia reunido contra nós. Valéria, de repente, entendeu a extensão da manipulação. Por isso você demorou 3 anos para voltar. Exato. Precisávamos ter certeza de que vocês haviam encontrado todas as evidências, compilado todas as provas. Agora que sabemos onde está tudo, podemos eliminar as evidências e as testemunhas de uma vez só. O delegado Mendoza aproveitou um momento de distração de Bruno para dar outro passo em sua direção. Você não tem saída, Carvalho. O prédio está cercado. Talvez, mas eu tenho isso aqui. Bruno apertou a arma contra o pescoço de Valéria. E tenho certeza de que vocês não vão arriscar a vida dela. Foi nesse momento que o telefone de Bruno tocou. Ele hesitou, claramente dividido entre atender e manter o foco na situação. Atende, Marcelo disse. Deve ser Rodrigo querendo saber como estão as coisas. Bruno pegou o telefone com a mão livre, mantendo a arma em Valéria. Rodrigo! Mesmo de longe, Valéria podia ouvir a voz alterada do outro lado da linha. Bruno ficou pálido conforme a conversa prosseguia. Como assim preso? Bruno gritou no telefone. Desde quando? Marcelo sorriu. Cerca de 2 horas atrás. A Polícia Federal prendeu Rodrigo em seu escritório, junto com outros 5 empresários envolvidos no esquema. Isso é impossível. Ele tinha proteção. Tinha. Até o prefeito Oswaldo Tavares decidir colaborar com a justiça em troca de uma delação premiada. Bruno olhou para Larissa com uma expressão de ódio puro. Sua família destruiu tudo. Minha família corrigiu um erro que deveria ter sido corrigido há anos.
Larissa respondeu, encontrando coragem que não sabia que possuía. Bruno desligou o telefone e ficou em silêncio por alguns segundos, processando as informações. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais desesperada, mais perigosa. Se Rodrigo foi preso, então não tenho mais nada a perder. Bruno, pense no que está fazendo, Valéria disse. Você ainda pode... Eu posso o quê? Negociar? Colaborar? Ele riu amargamente. Vocês não fazem ideia do tipo de gente com quem Rodrigo se envolvia. Se eu for preso, estarei morto em menos de uma semana. Então fuja, Marcelo disse. Largue a arma, saia pela porta dos fundos e fuja, mas deixe Valéria em paz. E dar a vocês a satisfação de me ver fugindo como um covarde? Nunca! Bruno estava claramente entrando em pânico, sua respiração ficando irregular. Valéria percebeu que ele estava perdendo o controle e que isso o tornava ainda mais perigoso. Bruno, ela disse suavemente, lembra daquela vez que fomos ao zoológico de Campo Grande e você disse que nunca machucaria ninguém? Você disse que não tinha estômago para a violência. Isso foi há muito tempo. Eu era outra pessoa. Não, você não era. No fundo, você ainda é aquele homem. Por favor, não torne isso pior do que já é. Por um momento, Valéria viu um flash do Bruno que conhecera anos atrás. Uma expressão de dúvida, quase de arrependimento, passando por seus olhos. Mas o momento durou apenas segundos. Quando ele falou novamente, sua voz estava fria como gelo. Você está enganada. Aquele homem morreu no mesmo dia que seu pai. Foi então que Larissa fez algo que ninguém esperava. Ela gritou o mais alto que conseguiu. Socorro! Assassino! O grito foi tão súbito e alto que Bruno instintivamente olhou na direção dela. Foi o que o delegado Mendoza precisava. O tiro do delegado atingiu Bruno no ombro, fazendo-o soltar a arma e se afastar de Valéria. Marcelo imediatamente se lançou na direção dela, puxando-a para longe do alcance de Bruno. Bruno caiu no chão, segurando o ombro ferido, mas ainda consciente. Vocês não sabem o que fizeram, ele murmurou. Há outras pessoas que não vão deixar isso passar. Vamos nos preocupar com isso quando chegar a hora, o delegado disse, algemando Bruno. Por agora você está sob prisão por tentativa de homicídio, extorsão e conspiração. Valéria estava tremendo nos braços de Marcelo, finalmente permitindo-se sentir todo o medo e a adrenalina que havia reprimido durante o confronto. Acabou, Marcelo sussurrou em seu ouvido. Acabou. Mas enquanto os policiais levavam Bruno embora, Valéria não conseguia se livrar da sensação de que aquilo estava longe de ter acabado. As palavras finais de Bruno ecoavam em sua mente. Há outras pessoas. Quantas outras pessoas estavam envolvidas no esquema? E o que aconteceria quando descobrissem que Rodrigo e Bruno haviam sido presos? Larissa se aproximou delas, ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Meu pai está na delegacia agora, contando tudo o que sabe para a Polícia Federal, ela disse. Ele disse que há coisas piores do que imaginávamos. Que tipo de coisas? Marcelo perguntou. Conexões internacionais, lavagem de dinheiro para cartéis e uma lista de pessoas que foram eliminadas para proteger o esquema. Valéria olhou pela janela do hotel e viu carros da Polícia Federal chegando. A operação estava se expandindo e ela tinha a terrível sensação de que estava apenas no começo de descobrir a verdadeira extensão da corrupção que matara seu pai. O que fazemos agora? Ela perguntou. Agora, Marcelo disse, segurando suas mãos. Nós terminamos o que seu pai começou. Vamos expor tudo, sem exceção. E se isso nos colocar em perigo? Já estamos em perigo, Larissa disse. A diferença é que agora temos a chance de lutar de volta. Valéria olhou para os dois. O homem que amara sem saber e a amiga que provara sua lealdade mesmo quando descobriu verdades dolorosas sobre a própria família. Pela primeira vez em 3 anos, ela não se sentia sozinha na busca por justiça. Mas ela também sabia que a parte mais difícil estava apenas começando. 2 semanas haviam se passado desde a prisão de Bruno e Rodrigo, e Campo Grande fervilhava com as notícias sobre a maior operação contra a corrupção na história de Mato Grosso do Sul. O escritório da Polícia Federal na capital
estava funcionando 24 horas por dia, processando documentos, ouvindo depoimentos e desenrolando os fios de uma teia que parecia não ter fim. Valéria estava sentada numa sala de reuniões no 20º andar de um prédio comercial no centro da cidade, onde a Força-Tarefa havia instalado seu quartel-general temporário. Através das grandes janelas, ela podia ver o movimento intenso das ruas de Campo Grande. Uma vida normal que continuava fluindo, enquanto um mundo inteiro de segredos e crimes se desvendava em salas fechadas. Os documentos que você e seu pai reuniram são impressionantes, disse a delegada federal Marina Santos, uma mulher de 40 anos com cabelos grisalhos e olhos que demonstravam uma inteligência aguçada. Mas eles são apenas a ponta do iceberg. Marcelo estava sentado ao lado de Valéria, usando uma camisa social branca que estava ligeiramente amarrotada, evidência das longas horas que ele também vinha dedicando à investigação. Desde a prisão de Bruno, ele havia se tornado uma testemunha colaboradora fundamental, fornecendo acesso irrestrito a todos os arquivos da construtora. Quantas pessoas estão envolvidas no total? Valéria perguntou. Ainda estamos contando, respondeu a delegada. Mas já identificamos pelo menos 60 pessoas, incluindo empresários, políticos, juízes e policiais. Larissa, que estava sentada do outro lado da mesa, parecia ter envelhecido anos nas últimas 2 semanas. A descoberta sobre o envolvimento do pai havia sido devastadora, mas ela estava determinada a ajudar na investigação, mesmo que isso significasse expor ainda mais crimes da própria família. Meu pai entregou ontem os nomes de todos os políticos que recebiam propinas, Larissa disse, sua voz cansada. São mais de 20 nomes, incluindo deputados estaduais e federais. E há uma conexão internacional, acrescentou o delegado Carlos Mendoza, entrando na sala com uma pilha de novos documentos. Descobrimos que o dinheiro lavado através da construtora estava sendo enviado para contas offshore nas Ilhas Cayman e depois redirecionado para financiar atividades criminosas no Paraguai. Valéria sentiu um arrepio. Que tipo de atividades? Tráfico de drogas, contrabando de armas, tráfico humano. O esquema de Rodrigo era muito maior do que imaginávamos. Eles não estavam apenas lavando dinheiro, estavam fornecendo capital para organizações criminosas internacionais. Marcelo passou a mão pelos cabelos, aquele gesto nervoso que Valéria conhecia tão bem. Como eu pude ser tão cego durante anos? Porque eles foram muito cuidadosos, a delegada Marina respondeu. Rodrigo usou você como uma fachada perfeita, um empresário honesto com reputação impecável, que jamais levantaria suspeitas. Mas meu pai desconfiou, Valéria disse. Como ele conseguiu ver o que eu não vi? João era motorista particular. Ele ouvia conversas, via documentos, tinha acesso a informações que nem mesmo você tinha, explicou o delegado Mendoza. E ele tinha uma vantagem que nós não tínhamos. Ele sabia exatamente onde procurar. A delegada abriu uma das pastas que estavam sobre a mesa. Descobrimos algo interessante sobre a morte de João. Há evidências de que ele estava planejando entregar as provas para um promotor federal em Brasília na semana seguinte ao acidente. Por isso, eles tiveram que acelerar os planos, Marcelo concluiu. Exato. E há mais uma coisa. A delegada olhou diretamente para Valéria. Descobrimos que sua mãe também estava em perigo. O coração de Valéria gelou. Como assim? Rodrigo havia dado ordens para eliminar toda a família Mendes. O tratamento médico que Marcelo pagou provavelmente salvou a vida dela. Manteve-a no hospital, sob vigilância constante, onde seria difícil para eles agirem. Valéria sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Durante 3 anos ela havia odiado Marcelo, por algo que ele não fez, enquanto ele estava secretamente protegendo tanto ela quanto sua mãe. Há uma coisa que ainda não entendo, Larissa disse. Por que Bruno foi mandado para fora do país? Por que não ficou aqui para ajudar Rodrigo diretamente? Porque ele estava sendo preparado para um papel específico, a delegada explicou. O plano era que ele se casasse com Valéria e assumisse gradualmente o controle sobre as investigações que ela pudesse fazer como jornalista. Eles queriam alguém próximo a ela, capaz de monitorar e controlar suas atividades. E durante esses 3 anos no exterior, ele estava sendo treinado,
Não apenas em negócios, mas em técnicas de manipulação, lavagem de dinheiro e... A delegada hesitou. E métodos de eliminação. Valéria sentiu náusea. O homem com quem ela planejara se casar havia passado 3 anos aprendendo como matar pessoas. Há notícias sobre outros alvos? Marcelo perguntou. Rodrigo não está cooperando, mas Bruno tem falado muito. Aparentemente, há uma lista de 15 pessoas que eram consideradas ameaças ao esquema. 5 já foram eliminadas, incluindo João. Vocês 3 estavam entre os próximos alvos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Valéria olhou para Marcelo e Larissa, percebendo que eles haviam se tornado uma família improvável, unidos pela tragédia e pela busca pela verdade. E agora? Valéria perguntou. O que acontece conosco? Agora vocês estão sob proteção federal até que todos os envolvidos sejam presos, respondeu o delegado Mendoza. E precisamos que continuem cooperando. Há muito trabalho pela frente. Quando saíram do prédio federal 2 horas depois, o sol já estava se pondo sobre Campo Grande, tingindo o céu de tons alaranjados que refletiam nos prédios do centro da cidade. Valéria, Marcelo e Larissa caminharam em silêncio até o estacionamento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Vocês querem jantar comigo? Larissa perguntou quando chegaram aos carros. Não aguento mais ficar sozinha em casa. Claro, Valéria respondeu. Podemos ir ao restaurante japonês que você gosta. Na verdade, Marcelo disse, por que não jantamos no meu apartamento? Seria mais seguro e mais privado. Foi a primeira vez em 2 semanas que eles teriam uma oportunidade de conversar longe do ambiente da investigação, longe dos policiais federais e dos procuradores. Valéria sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. O apartamento de Marcelo ficava no bairro Chácara Cachoeira, numa cobertura com vista panorâmica da cidade. Era diferente do apartamento onde se encontravam durante os 3 anos. Este era sua residência oficial, elegante, mas acolhedora, com decoração que refletia sua personalidade real, não a fachada que ele mantinha nos negócios. É a primeira vez que venho à sua casa de verdade, Valéria comentou, observando as fotos de família nas estantes e os livros espalhados pela sala. É a primeira vez que eu posso te receber aqui sem precisar esconder quem eu realmente sou, Marcelo respondeu. Larissa se acomodou no sofá com um suspiro cansado. Sabe o que é mais doloroso em tudo isso? Descobrir que não conhecia meu próprio pai. Você conhecia sim, Valéria disse, se sentando ao lado da amiga. Você conhecia o homem que ele era antes de se envolver nessas coisas. Você conhecia o pai que te criou com amor, que te ensinou valores, que se orgulhava de você. Mas como ele pôde fazer aquelas coisas? Como pôde estar envolvido na morte de pessoas inocentes? Marcelo trouxe 3 taças de vinho e se juntou a elas na sala. Às vezes, as pessoas boas fazem escolhas ruins porque se sentem encurraladas. Seu pai estava sendo chantageado há anos. Isso não justifica. Não justifica, mas explica. E explicar não é a mesma coisa que perdoar. Valéria observou Marcelo servir o vinho, notando como suas mãos estavam mais relaxadas do que elas vira em semanas. Havia algo diferente nele agora, uma leveza que não existia quando carregava o peso dos segredos sobre a morte de João. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse a ele. Claro. Quando exatamente você percebeu que estava se apaixonando por mim? Marcelo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela vira dele em muito tempo. Lembra da segunda vez que nos encontramos? Você estava nervosa, tremendo, mas mesmo assim tentando parecer forte e controlada? Lembro. Foi nesse momento. Você estava tentando me odiar, mas não conseguia disfarçar que era uma pessoa fundamentalmente boa, forçando a si mesma a fazer algo que ia contra sua natureza. E você nunca pensou em me contar a verdade? Pensei muitas vezes, mas eu sabia que se contasse, você correria direto para confrontar Rodrigo e Bruno. E isso te colocaria em perigo mortal. Larissa tomou um gole de vinho e olhou para os dois. Vocês sabem que são apaixonados um pelo outro há anos, né? Valéria e Marcelo se entreolharam, um rubor subindo pelo rosto de ambos. Lari? Não, sério. É óbvio.
Durante todas essas semanas na delegacia, vocês ficam se olhando quando acham que o outro não está vendo. E a forma como vocês se protegem mutuamente, como vocês antecipam as reações um do outro. Talvez porque passamos 3 anos aprendendo a ler um ao outro, Valéria disse. Ou talvez porque vocês são perfeitos um para o outro, Larissa respondeu. E agora que toda a verdade veio à tona, talvez seja a hora de pararem de lutar contra isso. Marcelo colocou sua taça na mesa e se virou para Valéria. Ela tem razão, você sabe. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que sentimos um pelo outro. Valéria sentiu seu coração acelerar. Durante semanas, eles haviam se concentrado na investigação, na busca por justiça, na revelação da verdade. Mas agora, pela primeira vez, eles estavam falando sobre eles próprios. Marcelo, a situação é muito complicada. Há 3 semanas eu descobri que tudo em que acreditei durante 3 anos estava errado. Descobri que o homem que amei durante 5 anos era um assassino. Descobri que minha melhor amiga é filha de um criminoso. Descobri que você... Descobriu que eu o quê? Descobriu que você é tudo o que sempre procurei numa pessoa e nunca soube que podia existir. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Larissa se levantou discretamente. Vou ver se vocês têm alguma coisa boa na cozinha para jantar, ela disse, deixando-os sozinhos. Marcelo se aproximou de Valéria no sofá. Valéria, eu sei que é complicado. Sei que precisamos de tempo para processar tudo o que aconteceu. Mas não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas... É apenas o quê? Apenas qualquer coisa que não seja amor. Amor real, verdadeiro, do tipo que muda uma pessoa para sempre. Valéria olhou nos olhos castanhos dele e viu toda a sinceridade que faltara em sua vida durante anos. Eu também te amo, e isso me assusta mais do que qualquer ameaça de morte. Por quê? Porque amar você significa aceitar que desperdicei 3 anos da minha vida odiando a pessoa errada. Significa aceitar que posso ter sido feliz todo esse tempo se apenas tivesse confiado em você. Marcelo pegou as mãos dela entre as suas. Não foram anos desperdiçados, foram anos necessários para que chegássemos até aqui, com toda a verdade revelada entre nós. E agora? O que fazemos agora? Agora vivemos. Vivemos de verdade, sem mentiras, sem segredos, sem medo. Eles se beijaram novamente, mas desta vez foi diferente de todos os beijos que haviam compartilhado durante os 3 anos anteriores. Não havia culpa, não havia segundas intenções, não havia o peso de segredos não revelados. Era simplesmente o beijo de 2 pessoas que finalmente podiam se amar sem barreiras. Quando se separaram, Larissa gritou da cozinha. Finalmente! Eu já estava pensando em trancar vocês 2 num quarto até resolverem essa tensão sexual. Os 3 riram juntos e, pela primeira vez em semanas, Valéria sentiu que talvez houvesse espaço para felicidade no meio de tanto caos. Mas enquanto jantavam e conversavam sobre planos para o futuro, Valéria não conseguia se livrar completamente da sensação de que ainda havia segredos a serem revelados. Bruno havia mencionado outras pessoas, conexões que eles ainda não haviam descoberto. E em algum lugar da cidade, essas pessoas estavam planejando sua próxima jogada. 3 dias depois daquele jantar no apartamento de Marcelo, Valéria estava no Hospital Albert Einstein de Campo Grande, segurando a mão de sua mãe pela primeira vez em meses, sem carregar o peso de segredos devastadores nos ombros. Dona Celeste havia acabado de receber alta médica após 2 anos de tratamento intensivo contra o câncer, e os médicos confirmaram que ela estava finalmente livre da doença. Minha filha, você parece diferente, disse Dona Celeste, acariciando o rosto de Valéria com as mãos ainda frágeis, mas notavelmente mais fortes do que estavam semanas atrás. Há uma luz nos seus olhos que não via há muito tempo. Valéria sorriu, sentindo que finalmente podia ser honesta com sua mãe sobre tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Durante as 2 horas seguintes, ela contou toda a história, desde a descoberta sobre a morte de João, passando pelo relacionamento secreto com Marcelo, até as revelações sobre Bruno e Rodrigo. Dona Celeste a escutou em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas quando Valéria chegou na parte sobre como Marcelo havia secretamente pagado todo o tratamento médico dela. Esse rapaz,
sussurrou Dona Celeste. Esse rapaz honrou a memória do seu pai de uma forma que nem ele mesmo imagina. Como assim, mãe? Porque seu pai sempre dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não pelo que ela faz quando está sendo observada, mas pelo que ela faz quando ninguém está vendo. Valéria pensou nas palavras da mãe enquanto elas saíam do hospital juntas. Marcelo havia cuidado de sua família durante 3 anos, protegendo-as de perigos que nem mesmo conheciam, sem esperar reconhecimento ou gratidão. Era exatamente o tipo de homem que João Mendes teria respeitado. Quando chegaram ao apartamento da mãe no bairro Pioneiros, Marcelo as estava esperando na porta, com um buquê de flores brancas, as mesmas flores que ele levava ao túmulo de João todos os meses durante 3 anos. Dona Celeste, ele disse, se aproximando respeitosamente, é uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Rapaz, Dona Celeste segurou as mãos dele entre as suas. Não há palavras para expressar minha gratidão pelo que você fez por nossa família. Eu fiz o que seu marido faria por mim se as situações fossem invertidas. Não, você fez mais do que isso. Você cuidou de nós como um filho cuida de sua família. Valéria observou a interação entre sua mãe e o homem que amava, sentindo seu coração se encher de uma ternura que não experimentava há anos. Havia algo profundamente correto naquele momento, como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. Mãe, há mais uma coisa que preciso te contar, Valéria disse quando entraram no apartamento. O que, filha? Eu e Marcelo, nós nos amamos. Dona Celeste olhou entre os dois por um momento, depois sorriu com uma sabedoria que apenas mães possuem. Filha, isso é evidente desde o momento em que vocês se olharam. A pergunta não é se vocês se amam, é o que pretendem fazer com esse amor. Valéria e Marcelo trocaram um olhar carregado de significado. Era uma pergunta que vinham evitando durante semanas, concentrando-se na investigação e nas revelações sobre o passado em vez de pensar no futuro. Na verdade, Marcelo disse, é sobre isso que eu queria conversar com vocês duas hoje. Ele se sentou na poltrona onde João costumava ler jornal todas as manhãs e tirou do bolso um envelope lacrado. A investigação federal está quase completa. Bruno e Rodrigo foram condenados a 30 anos de prisão cada um, mais dezenas de outros envolvidos no esquema. O dinheiro recuperado das operações ilegais está sendo devolvido aos cofres públicos e a construtora será reestruturada com supervisão federal. E você? Valéria perguntou. O que vai acontecer com você? Eu vou receber uma multa por negligência administrativa, mas nada mais. O Ministério Público reconheceu que eu fui usado como testa de ferro sem meu conhecimento. Marcelo abriu o envelope e retirou alguns documentos. Mas há algo mais importante do que isso. Ele entregou os papéis para Dona Celeste. João havia feito um seguro de vida em meu nome, mas com instruções específicas. Se algo acontecesse com ele, o dinheiro deveria ser usado para criar uma fundação educacional em nome dele. Valéria olhou os documentos por cima do ombro da mãe. Era um valor substancial, suficiente para estabelecer uma fundação que poderia oferecer bolsas de estudo para centenas de jovens carentes. A Fundação João Mendes para a Educação e Justiça Social, leu Dona Celeste em voz alta. Marcelo, isso é o que ele gostaria que fosse feito, e eu quero que vocês duas administrem a fundação comigo. Valéria sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Depois de 3 anos buscando vingança, descobria que a verdadeira honra à memória de seu pai não viria através da destruição de seus inimigos, mas através da construção de algo positivo que perpetuaria os valores pelos quais ele havia morrido. Há uma condição, Marcelo continuou, olhando diretamente para Valéria. A fundação precisa de uma diretora de comunicações, alguém com experiência jornalística para garantir transparência total em todas as operações. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria, profissional e pessoal. Dona Celeste se levantou e foi até a cozinha, dando-lhes privacidade para conversar. Valéria se sentou no sofá ao lado de Marcelo, ainda processando a proposta. Uma parceria, ela repetiu. Isso significa...
Isso significa que quero construir uma vida com você. Uma vida baseada na verdade, no respeito mútuo e no compromisso de honrar a memória do seu pai através de ações positivas. E o que fazemos com os últimos 3 anos? Com todas as mentiras, todas as manipulações? Nós aprendemos com eles. Nós os usamos para nos tornarmos pessoas melhores, mais sábias, mais comprometidas com a verdade. Valéria olhou ao redor do apartamento onde havia crescido, onde seu pai havia lido o jornal todas as manhãs e onde sua mãe havia chorado sua morte em silêncio. Agora havia possibilidades onde antes só havia dor. Sim, ela disse. Sim para a fundação. Sim para a parceria. Sim para construir algo novo a partir das cinzas do que foi destruído. Marcelo a beijou, e desta vez o beijo carregava a promessa de um futuro compartilhado, livre dos fantasmas do passado. Quando Dona Celeste voltou da cozinha carregando uma bandeja com café e bolo caseiro, encontrou-os planejando os primeiros passos da fundação, discutindo critérios para bolsas de estudo e projetos comunitários. Sabem, disse ela servindo o café nas xícaras azuis que João havia dado a ela no primeiro aniversário de casamento. Eu tenho certeza de que ele está orgulhoso de vocês dois. Como pode ter certeza, mãe? Porque ontem à noite eu sonhei com ele. E no sonho, ele disse que finalmente podia descansar em paz, porque as pessoas que ele amava estavam seguras e felizes. Naquela tarde, eles receberam uma ligação da delegada Marina Santos, informando que a Operação Federal havia sido oficialmente encerrada. Todos os membros da organização criminosa haviam sido presos ou extraditados, e as conexões internacionais haviam sido desmanteladas com a cooperação de autoridades de outros países. Há uma coisa que achei que gostariam de saber, disse a delegada. Encontramos evidências de que João não era apenas uma vítima casual. Ele estava sendo observado há meses porque Rodrigo suspeitava que ele sabia sobre as operações ilegais. Isso significa que meu pai estava em perigo há muito tempo? Sim, mas também significa que ele sabia dos riscos e escolheu continuar investigando mesmo assim. Ele morreu lutando pelo que era certo. Depois que desligaram, Valéria se deu conta de que a investigação sobre a morte de seu pai havia revelado não apenas a verdade sobre os crimes, mas também a verdade sobre o tipo de homem que João Mendes realmente era. Ele não havia morrido por acidente. Havia morrido como um herói, protegendo a justiça e a verdade até o final. Naquela noite, Marcelo levou Valéria ao cemitério onde João estava enterrado. Era a primeira vez que ela visitava o túmulo desde o dia do enterro, 3 anos atrás. Havia flores frescas na lápide, as flores brancas que Marcelo levava ali todo mês. Eu costumava vir aqui e pedir desculpas a ele, Marcelo disse, ajoelhando-se diante do túmulo. Por não ter protegido ele, por não ter visto os sinais, por ter permitido que usassem minha empresa para crimes. E agora? Agora eu venho aqui para fazer promessas. Prometo cuidar da sua família. Prometo honrar sua memória. Prometo usar tudo o que aprendi para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Valéria se ajoelhou ao lado dele e colocou suas próprias flores na lápide, rosas vermelhas que simbolizavam o amor que nunca cessaria de sentir por seu pai. Pai, ela sussurrou, levou 3 anos, mas finalmente entendi a lição que você estava tentando me ensinar. A vingança destrói quem a carrega, mas a justiça constrói um mundo melhor. Quando se levantaram para ir embora, Valéria sentiu uma paz que não experimentava desde a morte do pai. A busca por vingança havia terminado, mas a luta por justiça estava apenas começando. E desta vez ela não estava lutando sozinha. No caminho de volta, eles passaram pelo local onde ficaria a sede da Fundação João Mendes, um prédio no centro de Campo Grande, que seria reformado para abrigar não apenas a administração da fundação, mas também um centro comunitário, oferecendo cursos profissionalizantes, assistência jurídica gratuita e programas educacionais para jovens carentes. Vai ser perfeito, Valéria disse, visualizando as possibilidades. Vai ser o legado que ele merece. Quando chegaram ao apartamento de Marcelo, encontraram Larissa os esperando com uma garrafa de champanhe e uma expressão radiante que não aparecia em seu rosto há semanas. Tenho uma notícia,
ela anunciou assim que eles entraram. Boa ou ruim? Valéria perguntou. Boa, muito boa. Meu pai foi aceito no programa de delação premiada. Ele vai cumprir apenas 3 anos de prisão em regime semiaberto. E depois vai trabalhar como consultor da Polícia Federal para identificar outros esquemas de corrupção. Isso significa que ele terá a chance de reparar parte do dano que causou e que nossa família terá a oportunidade de reconstruir nossa reputação baseada em ações corretas. Os 3 brindaram não apenas às boas notícias, mas ao futuro que estavam construindo juntos. Uma família escolhida, unida não por sangue, mas por experiências compartilhadas e pelo compromisso mútuo de fazer o bem. Sabem o que é engraçado? Larissa disse enquanto eles planejavam os próximos passos da fundação. Há 6 meses, nenhum de nós imaginava que estaríamos aqui hoje fazendo esses planos. A vida tem um jeito estranho de nos conduzir para onde precisamos estar, Marcelo respondeu. Mesmo quando o caminho é doloroso, Valéria acrescentou. Naquela noite, depois que Larissa foi para casa e eles ficaram sozinhos, Marcelo mostrou a Valéria os planos detalhados que havia feito para a fundação. Havia cronogramas, orçamentos, parcerias com universidades locais e até mesmo um programa de intercâmbio com organizações similares em outros países. Você já estava planejando isso há muito tempo, Valéria percebeu. Desde o dia em que seu pai morreu, eu sabia que um dia a verdade viria à tona. E quando isso acontecesse, eu queria estar preparado para honrar a memória dele da forma correta. E eu? Onde eu me encaixo em todos esses planos? Marcelo se ajoelhou diante dela, mas desta vez não tinha um anel na mão. Tinha algo ainda mais precioso. Era uma foto de João Mendes e dele juntos, sorrindo em frente a uma obra de construção com uma criança escrita no verso. Para Marcelo, o filho que nunca tive. Continue lutando pelo que é certo. João. Você se encaixa como a pessoa mais importante de toda a minha vida, a pessoa sem a qual nenhum desses planos faz sentido. Valéria segurou a foto, sentindo o peso da responsabilidade e do amor que havia por trás daquelas palavras escritas por seu pai. Marcelo, você quer se casar comigo? A pergunta saiu de sua boca sem que ela planejasse, surpreendendo-os ambos. Você tem certeza? Tenho certeza de que desperdicei 3 anos da minha vida odiando você, quando deveria ter estado amando você. Tenho certeza de que não quero desperdiçar nem mais um dia. Então sim, eu quero me casar com você, e quero que seja numa cerimônia simples com as pessoas que realmente importam. E quero que seja o mais rápido possível. Por que a pressa? Valéria sorriu, lembrando-se da insistência de Bruno em se casar rapidamente por motivos sombrios. Agora ela tinha suas próprias razões para a pressa, mas estas eram motivos de luz e esperança. Porque quero que minha mãe esteja bem de saúde para me ver me casar com o homem que ela já considera um filho. E porque 3 anos é tempo demais para esperar pela felicidade. Eles se beijaram envolvidos pelos planos da fundação e pelos sonhos de um futuro compartilhado, enquanto lá fora, Campo Grande dormia tranquila, sem saber que 3 pessoas haviam encontrado uma forma de transformar tragédia em esperança, ódio em amor e vingança em justiça. 6 meses depois, numa manhã clara de sábado em Campo Grande, a igreja do Sagrado Coração estava enfeitada com arranjos de flores brancas e amarelas, as mesmas cores que João Mendes sempre dizia que representavam paz e esperança. Valéria estava no salão anexo da igreja, ajustando o vestido simples mas elegante que havia escolhido para o dia de seu casamento. Você está deslumbrante, filha, disse Dona Celeste. Ajeita o véu delicado nos cabelos soltos de Valéria. Sua mãe estava radiante de saúde, com as faces rosadas e os olhos brilhando de felicidade. Os médicos haviam confirmado na semana anterior que ela estava completamente curada do câncer. Tenho certeza de que papai estaria orgulhoso, Valéria murmurou, olhando-se no espelho e vendo não apenas a noiva que estava prestes a se casar, mas também a mulher forte que havia emergido de 3 anos de dor e descobertas. Ele está orgulhoso, Larissa disse, entrando no salão usando um vestido rosa como madrinha. Eu posso sentir a presença dele aqui hoje. Larissa havia se transformado nos últimos meses.
O trabalho na fundação havia lhe dado um propósito novo, e ela estava coordenando os programas educacionais com uma dedicação que impressionava a todos. Seu pai, Osvaldo, havia cumprido sua parte no acordo de delação e agora trabalhava como consultor para identificar outros esquemas de corrupção em municípios do interior. A igreja está lotada, Larissa continuou. Tem gente que eu nem sabia que vocês conheciam. A notícia do nosso casamento se espalhou depois que a fundação começou a funcionar, Valéria explicou. Muitas pessoas queriam demonstrar apoio ao trabalho que estamos fazendo. Nos últimos 6 meses, a Fundação João Mendes havia se tornado um símbolo de esperança em Campo Grande. Eles haviam concedido bolsas de estudo para 50 jovens carentes, estabelecido parcerias com 3 universidades locais e criado um centro comunitário que oferecia assistência jurídica gratuita para famílias de baixa renda. Valéria havia deixado o jornal onde trabalhava para se dedicar integralmente à fundação, descobrindo que usar suas habilidades jornalísticas para contar histórias de superação e transformação social era muito mais gratificante do que investigar escândalos políticos. Está na hora, disse Dona Celeste, dando um último toque no véu de Valéria. Seu marido está esperando. O coração de Valéria acelerou ao ouvir a palavra marido. Depois de tudo o que haviam passado juntos, depois de toda a dor e revelações, eles finalmente chegaram ao momento que marcaria o início oficial de suas vidas como uma família. Quando as portas da igreja se abriram e a marcha nupcial começou a tocar, Valéria caminhou pelo corredor central apoiada no braço de Dona Celeste, que havia insistido em entregar a filha no lugar do pai falecido. A igreja estava realmente lotada, com rostos conhecidos e desconhecidos, sorrindo e aplaudindo sua passagem. Mas quando seus olhos encontraram Marcelo no altar, vestido com um terno azul marinho que realçava seus olhos castanhos, todo o resto desapareceu. Ali estava o homem que havia protegido sua família durante anos sem esperar reconhecimento, que havia carregado o peso de segredos dolorosos para mantê-las seguras, que havia transformado tragédia pessoal em missão de vida. O padre Francisco, um homem idoso que havia conhecido João Mendes pessoalmente, conduziu a cerimônia com palavras que falavam sobre amor que supera adversidades, perdão que cura feridas antigas e compromisso que transforma vidas. Marcelo e Valéria, ele disse, vocês chegaram até aqui através de um caminho difícil, marcado por perdas, revelações dolorosas e a descoberta da verdade. Mas foi exatamente esse caminho que os preparou para construir um casamento baseado na honestidade absoluta e no compromisso mútuo de fazer o bem. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Marcelo segurou as mãos de Valéria e falou com uma voz embargada pela emoção. Valéria, prometo honrar a memória do seu pai através das minhas ações todos os dias da nossa vida juntos. Prometo proteger você e nossa família com a mesma dedicação que ele demonstrou. Prometo ser o homem que ele gostaria que você encontrasse, honesto, leal e comprometido com a justiça. Valéria respirou fundo antes de falar. Marcelo, prometo que nunca mais deixarei o ódio ou a desconfiança governar meu coração. Prometo construir nossa vida baseada na verdade que descobrimos juntos. E prometo usar o amor que sinto por você como força para continuar o trabalho que meu pai começou, lutar por um mundo mais justo e honesto. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi carregado de todos os sentimentos que haviam reprimido durante anos: amor, alívio, esperança e a promessa de um futuro construído sobre bases sólidas. A festa de casamento foi realizada no salão da fundação, que havia sido decorado com arranjos simples, mas elegantes, feitos pelos próprios beneficiários dos programas educacionais. Em vez de presentes caros, os convidados haviam sido convidados a fazer doações para os projetos comunitários. Durante o jantar, várias pessoas se levantaram para fazer discursos. A delegada Marina Santos falou sobre como a coragem de Valéria em buscar a verdade havia permitido desmantelar uma das maiores organizações criminosas da região. O promotor federal que havia conduzido o caso contou como as evidências reunidas por João Mendes
haviam servido de modelo para investigações similares em outros estados. Mas o discurso mais emocionante veio de uma jovem de 18 anos chamada Ana Carolina, uma das primeiras beneficiadas pela bolsa de estudos da Fundação. Há 6 meses eu estava prestes a abandonar o sonho de cursar medicina por falta de dinheiro. Ela disse, sua voz tremulando. Hoje, graças à Fundação João Mendes, estou cursando o 1º semestre na Universidade Federal. Mas mais do que isso, aprendi que tragédias pessoais podem ser transformadas em força para ajudar outras pessoas. Valéria e Marcelo se entreolharam durante o discurso, ambos sabendo que aquilo era exatamente o que João Mendes teria querido. Ver sua morte não apenas vingada, mas transformada em algo que criasse oportunidades para outros. E há uma novidade que queremos compartilhar com todos vocês, Marcelo disse quando chegou sua vez de falar. A Fundação João Mendes acaba de receber aprovação para expandir suas atividades para outros 3 estados. Vamos levar os valores que João representava para ainda mais pessoas que precisam de oportunidades. A multidão aplaudiu entusiasticamente e Valéria sentiu que o espírito de seu pai estava realmente presente naquele momento, vendo como sua luta havia se multiplicado e tocado tantas vidas. Depois da festa, quando os convidados foram embora e eles ficaram sozinhos no salão decorado, Marcelo e Valéria caminharam até a parede onde havia um retrato de João Mendes cercado por fotos dos beneficiários da fundação. Conseguimos. Não conseguimos, Valéria disse, segurando a mão do marido. Conseguimos o quê? Transformar vingança em justiça, transformar ódio em amor, transformar morte em vida. Marcelo a puxou para seus braços, dançando lentamente no salão vazio, ao som da música que ainda tocava baixinho no sistema de som. Sabe o que acho que seu pai diria se pudesse nos ver agora? O quê? Diria que valeu a pena. Que cada sacrifício, cada dor, cada momento difícil valeu a pena para chegar até aqui. 3 meses depois do casamento, Valéria descobriu que estava grávida. A notícia chegou numa manhã, em que ela e Marcelo estavam no escritório da Fundação, revisando os relatórios trimestrais que mostravam o impacto positivo de seus programas na comunidade. Como vamos contar para minha mãe? Ela perguntou, ainda em choque com a confirmação do exame. Vamos contar que ela vai ser avó de uma criança, que crescerá conhecendo a história de seu avô herói, Marcelo respondeu, colocando a mão suavemente sobre a barriga ainda plana de Valéria. Ah, se for menino. Se for menino, vamos chamá-lo de João. E se for menina? Se for menina, vamos chamá-la de Esperança, porque foi isso que seu avô nos deixou, esperança em tempos difíceis. Quando contaram a novidade para Dona Celeste, ela chorou de alegria e imediatamente começou a fazer planos para transformar o quarto de hóspedes em um berçário perfeito. João ficaria louco de felicidade, ela disse, acariciando a barriga de Valéria. Ele sempre quis ser avô. Larissa, que agora era considerada parte oficial da família, insistiu em ser a madrinha e já estava planejando todos os cuidados possíveis com a criança, que ainda nem havia nascido. Nos meses que se seguiram, enquanto Valéria carregava nova vida dentro de si, a Fundação João Mendes continuou crescendo e impactando positivamente centenas de pessoas em todo o centro-oeste brasileiro. Eles estabeleceram parcerias internacionais, criaram programas de intercâmbio para jovens carentes e até mesmo lançaram um livro contando a história de como a busca por justiça pode transformar comunidades inteiras. 1 ano e meio após o casamento, numa tarde quente de verão em Campo Grande, Valéria estava no jardim de sua nova casa, uma residência simples, mas aconchegante no bairro Chácara Cachoeira, observando Marcelo brincar com João Pedro, seu filho de 6 meses, enquanto Dona Celeste preparava um almoço especial para comemorar o aniversário de 2 anos da fundação. Você está pensando no quê? Marcelo perguntou, se aproximando dela com o bebê no colo. Estou pensando em como a vida é estranha. Há 3 anos eu acordava todas as manhãs carregando ódio no coração. Hoje acordo carregando amor. E qual é melhor? Não há comparação. O ódio destrói tudo ao redor. O amor constrói mundos inteiros. João Pedro sorriu para a mãe.
Um sorriso que ela tinha certeza de que havia herdado do avô, que nunca conheceria fisicamente, mas cujo legado viveria através dele. "Sabe o que decidi?" Valéria disse. "O quê?" "Quando João Pedro crescer, vou contar para ele sobre o avô herói, sobre como a coragem dele permitiu que tantas pessoas tivessem oportunidades melhores na vida. E vou ensinar a ele que a verdadeira força não vem da vingança, mas da capacidade de transformar dor em propósito." Naquela noite, depois que todos foram dormir, Valéria foi até o escritório onde mantinha os documentos da fundação e escreveu uma carta que seria guardada para João Pedro ler quando completasse 18 anos. "Meu filho querido, quando você ler esta carta, será um homem formado, com seus próprios sonhos e desafios. Quero que saiba que você nasceu de um amor que foi testado pelas circunstâncias mais difíceis e saiu mais forte do outro lado. Você nasceu como prova de que é possível transformar tragédia em esperança, mentira em verdade e ódio em amor. Seu avô João morreu lutando pela justiça. Seus pais vivem honrando essa luta. E você, meu filho, carrega em suas veias o sangue de pessoas que acreditam que um mundo melhor é possível. Use essa herança com sabedoria e lembre-se sempre: a verdadeira vitória não vem de derrotar inimigos, mas de construir pontes onde antes havia apenas muros." 5 anos depois, a Fundação João Mendes havia se tornado uma referência nacional em programas sociais baseados em educação e justiça social. Valéria estava grávida do segundo filho, uma menina que se chamaria Esperança, e Marcelo havia sido convidado para falar em congressos internacionais sobre como transformar empresas em agentes de mudança social positiva. Numa tarde de inverno, enquanto caminhavam pelo cemitério para a visita mensal ao túmulo de João, João Pedro, agora com 5 anos, perguntou por que eles sempre levavam flores para o avô. "Porque ele plantou sementes de justiça que ainda estão crescendo", Valéria explicou. "E as flores são nossa forma de agradecer por tudo de bom que nasceu dessas sementes." "E eu sou uma dessas sementes? Você é a mais importante de todas elas." Enquanto observava o filho colocar suas próprias flores pequenas na lápide do avô, Valéria se deu conta de que havia conseguido algo que 3 anos atrás parecia impossível. Havia encontrado paz. Não a paz que vem de esquecer o passado, mas a paz que vem de honrá-lo da forma correta. A busca por vingança havia durado 3 anos e quase destruído sua vida. A construção da justiça verdadeira estava durando uma vida inteira e criando um legado que se multiplicaria através das gerações. Quando saíram do cemitério naquela tarde, João Pedro perguntou: "Mamãe, quando eu crescer, vou ter que lutar contra pessoas más como o vovô fez?" Valéria olhou para o filho, depois para o marido e finalmente para a cidade de Campo Grande, se estendendo ao longe sob o céu azul do inverno. "Não, meu filho, você vai fazer algo muito mais importante. Você vai construir um mundo onde não precise haver tantas pessoas más para lutar contra elas." E enquanto dirigiam de volta para casa, onde Dona Celeste os esperava com o jantar pronto, e Larissa havia chegado com novidades sobre os novos projetos da fundação, Valéria soube que tinha cumprido a promessa silenciosa que fizera a seu pai 3 anos atrás. Ela havia encontrado a verdade, havia feito justiça e havia escolhido o amor. A vingança havia terminado. A vida havia começado. Queridos ouvintes, a jornada de Valéria, Marcelo e Larissa nos ensina que as maiores transformações nascem não da vingança, mas da coragem de escolher o amor, mesmo em meio à dor. Eles descobriram que a verdadeira justiça não vem de destruir inimigos, mas de construir um futuro melhor para as próximas gerações. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber novas narrativas todos os dias que falam sobre superação, perdão e a força transformadora do amor verdadeiro. Deixe nos comentários de que cidade você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias de esperança estão chegando. E não esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos que mostram como é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros da vida. Até a próxima história.